Justiça do Rio de Janeiro aceita denúncia contra sargento do Exército que teria estuprado e torturado presas na chamada Casa da Morte, em Petrópolis. 6 suspeitos de envolvimento no roubo de mais de 700 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos viram réus em São Paulo. Conselho Nacional de Justiça e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais assinam um acordo para emissão de documentos para presos e pessoas que deixam a prisão. E ainda, projeto da Justiça Gaúcha ajuda mulheres vítimas de violência a entrarem no mercado de trabalho. Foi na busca de tentar entender por que vítimas de violência doméstica acabam voltando para os agressores que o projeto tomou forma. Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou a sessão de hoje discutindo se a União deve ou não compensar os estados com repasses complementares ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundef tem como objetivo redistribuir os recursos vinculados à educação e a destinação dos investimentos é feita de acordo com os números do censo escolar do ano anterior. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, o julgamento deste caso ele não foi concluído na sessão de hoje porque o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, decidiu pedir vista do caso, ou seja, pedir um tempo maior para analisar a questão. E olha só, a principal discussão nesse caso é saber como a União deve calcular os repasses de recursos compensatórios ao Fundef, se é considerando a média de alunos matriculados a nível nacional ou se a União pode adotar critérios regionais e aí calcular esse valor a partir do número de alunos matriculados em cada estado e também no Distrito Federal. Até o momento, o julgamento está em 5-3, ou seja, 5 ministros votaram para manter o entendimento de que o cálculo deve ser feito a partir da média nacional. E olha só, o repasse ao Fundef é tema de várias ações que tramitam aqui na Corte, inclusive algumas dessas ações estavam na pauta de hoje, mas o Supremo decidiu julgar hoje apenas um recurso da União que pedia que a ação fosse, que uma dessas ações fosse julgada de forma colegiada, ou seja, por todos os ministros e não por apenas um ministro da Corte. Ainda não há uma data para o recurso e nem para as ações voltarem à pauta do plenário. Mas então agora na reportagem vamos acompanhar como votaram os ministros na sessão de hoje. O ministro Edson Fachin, relator do processo, foi o primeiro a votar. Ele defendeu que o cálculo dos repasses ao Fundef deve ser feito levado em conta a média nacional de alunos matriculados e, assim, evitar desigualdades sociais e regionais. Um aluno no interior do Piauí, para este fim, não pode valer menos nem valer mais que um aluno no interior do Paraná. Esta dimensão é que advém do inciso 3º do artigo 3º da Constituição, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu e votou a favor da União. Para ele, não há irregularidade no cálculo que considere o valor mínimo a partir de critério regional. Segundo o ministro, o modelo adotado contribui para não privilegiar estados que não investem em educação. Acaba privilegiando aqueles estados que costumeiramente dão isenções no ICMS, diminuem o valor do seu Fundef, diminuíram o valor do seu Fundef, aplicaram muito menos na educação e, com isso, ganham maiores complementações da União. Ele foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. O que se tem aqui é um fundo de âmbito estadual e que o seu cálculo deve considerar a receita e o número de alunos em cada estado isoladamente, sem a intercomunicação com o outro estado. E depois, então, se faz a média nacional, como foi exposto no voto do ministro Alexandre.
Acompanhando o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso votou contra o recurso da União. Para ele, os estados têm direito a receber a compensação, porque esse mecanismo garante o mesmo nível de investimento nas unidades da federação menos favorecidas economicamente. Os estados que não alcançarem o valor mínimo fixado nacionalmente têm que receber a complementação. É isso que está dito, a meu ver, com todas as vênias, com clareza cristalina pela Constituição. Assim também votaram a ministra Rosa Weber e os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Considerar dados estaduais para esse cálculo significa, a meu juízo, relativizar a complementação da União de acordo com a realidade econômica local, de forma que aqueles que precisam mais receberão menos, em completa inversão da finalidade constitucional. O que o Brasil promete, inclusive sob a proteção de Deus, é um Estado democrático que visa assegurar o desenvolvimento, o bem-estar, a segurança do país à luz da justiça e da igualdade. O ministro Marco Aurélio votou para aceitar o recurso da União, mas, no entendimento dele, o plenário deve dar continuidade à ação que tramita na Corte. Estamos praticamente decidindo, com essa roupagem de agravo regimental, tema pendente considerado o crivo do colegiado. Estamos colocando em segundo plano os embargos declaratórios formalizados, e creio que formalizados pela União, nas ações cíveis originárias. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outras informações da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Boa noite, após o intervalo, os ministros ainda julgaram vários processos que estavam na pauta e também trouxeram listas, né? Muitas listas, muitos julgamentos hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. E dentre esses processos, tanto em listas como que estava também na pauta dirigida, ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas, uma ação que questionava uma lei de 2012 do estado de Alagoas, que previa uma gratificação por dedicação exclusiva a servidores da Assembleia Legislativa daquele estado. O argumento era de que a Constituição proíbe todos aqueles servidores que recebem por subsídio qualquer forma de gratificação, qualquer forma de abono, prêmio, que seria inconstitucional e, portanto, deveria ser declarada a inconstitucionalidade dessa legislação. Mas o ministro Teori Zavascki, que era o relator e já havia votado nesse processo, entendeu pela improcedência do pedido. E hoje apresentou o voto vista, o ministro Luiz Fux, que entendeu, assim como o relator, que não haveria qualquer inconstitucionalidade nessa lei do estado de Alagoas. Por quê? Ele disse que a previsão de impossibilidade, essa vedação de adicional, qualquer tipo de adicional aos subsídios dos servidores, não é uma regra constitucional absoluta e que comportaria exceções como nesse caso. Que para esses servidores que recebem essa gratificação, há uma justificativa, há um trabalho de exclusividade efetivamente que justifica o recebimento da gratificação. E mais, o ministro Luiz Fux também disse que essa gratificação de dedicação exclusiva viria ao encontro do princípio da eficiência, que é um dos princípios basilares da administração pública e, portanto, reportava que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Um julgamento que foi bastante rápido, os ministros acabaram acompanhando por votação unânime. Uma outra ação direta de inconstitucionalidade, julgada bastante rápido também, confirmando uma jurisprudência da Corte, envolvia dispositivo da Constituição Estadual do Piauí, que previa, assim como outras constituições de outros estados, que também já foram declaradas inconstitucionais, a previsão de uma pensão vitalícia para ex-governadores, nas mesmas condições em que recebem os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Os ministros também, bastante rápido, por votação unânime, entenderam que há uma inconstitucionalidade no recebimento dessas pensões para ex-governadores. E ainda nas listas, o ministro da relatoria do ministro Luiz Fux, uma ADPF, já que é um julgamento de controle concentrado, veio ao plenário, julgou procedente
a ação para que fosse declarada inconstitucional uma lei do município do estado do Tocantins, que previa uma regulação de serviço de radiodifusão comunitária naquele município. Segundo o ministro Luiz Fux, no que foi acompanhado também por votação unânime pelos ministros no plenário, haveria uma usurpação da competência para legislar sobre esses serviços de radiodifusão sonora e imagens e, portanto, declarada inconstitucional essa lei do município de Augustinópolis, no estado do Tocantins. Muito bem. Sessão amanhã à tarde aqui no Supremo, né? Sessão amanhã à tarde, à noite, combinado o nosso encontro. Muito bem. Presos e pessoas que saíram da prisão poderão tirar gratuitamente vários documentos. A ação faz parte do programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça e do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A população carcerária brasileira chega a 726 mil presos. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, 9 em cada 10 não têm qualquer documento no prontuário do presídio. Nós só podemos ser considerados pessoas com a nossa identificação. Evidentemente, o documento é uma condição essencial até para o registro junto ao IBGE. O acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais vai permitir que presos e pessoas que deixarem a prisão tenham de graça uma série de documentos. Entre eles, carteira de identidade, título de eleitor, certidão de casamento e nascimento, carteira de trabalho e cartão do SUS. Dentro desse programa Justiça Presente, nós vamos, primeiro, identificar biometricamente todos os presos. Então, essa será a primeira etapa, visando colher a biometria dessas pessoas. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais vai oferecer alguns documentos. No que for pertinente à nossa especialidade, a gente vai emitir gratuitamente todos os documentos. E também nos comprometemos a encaminhar a solicitação dos demais documentos pessoais, tais como RG, carteira de trabalho, o próprio CPF, que a gente já consegue, com o convênio que nós temos com a Receita Federal, emitir. O trabalho vai contar com a parceria dos estados. Os estados vão participar recebendo a nossa equipe, recebendo os equipamentos que vão permitir a coleta biométrica e, posteriormente, entregando essa documentação que vai ser feita e articulada pela ARPEM com os outros parceiros para as pessoas que estão privadas de liberdade. O juiz Gilberto Costa, da 6ª Vara Criminal de Guarulhos, São Paulo, aceitou a denúncia contra os 6 suspeitos de envolvimento no roubo de mais de 700 quilos de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos em julho passado. Para o magistrado, existe prova material e indícios de que os réus se prepararam previamente para cometer os crimes de roubo circunstanciado, de organização criminosa e adulteração do sinal identificador de veículo. 4 réus estão presos e 2 estão foragidos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitou denúncia contra o sargento reformado do Exército, Antônio Pinheiro de Lima, conhecido como Camarão. Ele é acusado de sequestro, cárcere privado e estupro da historiadora Inês Etienne Romeu na chamada Casa da Morte, uma prisão clandestina que funcionava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, durante a ditadura militar. Integrante da luta armada contra o regime, ela foi militante de 2 organizações. A corte reformou a decisão da primeira instância, que havia rejeitado a denúncia. Os magistrados acolheram o argumento do Ministério Público Federal de que o caso se trata de crime contra a humanidade, imprescritível e não passível de anistia. E a seguir no Jornal da Justiça, os cuidados na hora de fazer o implante mamário. A partir do momento que a gente decide que vai fazer uma intervenção, que vai ser estética ou até reconstrutiva, que ela é parte integrante na opinião e no cuidado daqui para frente. Segurança pública, violência policial, justiça criminal. Esses foram temas tratados em um encontro promovido pelo Ministério Público Federal em Brasília. Procuradores da República, membros dos direitos humanos e especialistas, todos juntos para discutir uma das questões que mais preocupa as pessoas, a segurança pública, com o tema Desmilitarizar a Polícia, Segurança Pública e Direitos Humanos, título do livro do professor e especialista Luiz Soares. O debate teve foco na seguinte pergunta: que polícia nós queremos? A transição democrática mudou as instituições brasileiras, mas não chegou
a essa área da segurança. Então, nós precisamos estender, ampliar a transição até essa área para que ela se renove, se democratize, se racionalize e sofra mudanças profundas. O encontro promovido pela Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal teve o apoio da ONG Justiça Global. A aposta é combater a violência com democracia. Ouvir uma mesa plural como essa é estar aberto para poder refletir para além das nossas certezas. Além do debate, também foi lançada uma exposição de fotos que mostra um pouco do trabalho da Polícia Militar em algumas áreas do país. Segundo dados oficiais do governo, só no ano passado, 6.000 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia. No mesmo período, 307 agentes foram assassinados. A ideia é que a gente possa colocar esse debate, problematizar a lógica da política de segurança hoje, que é marcada por uma lógica de guerra, uma lógica de combate ao inimigo, uma lógica de controle de territórios, uma lógica de eliminação de inimigos. A exposição segue até o dia 13 de setembro na Procuradoria-Geral da República em Brasília. É aberta ao público e a entrada é gratuita. Na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, estão previstos recursos dos governadores do Rio de Janeiro e do Paraná. Confira esses e outros destaques. O plenário deve analisar um recurso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi multado em R$10 mil por propaganda eleitoral antecipada. O TRE do Estado considerou que o Witzel realizou promoção autopessoal em período vedado pela legislação. Também está previsto na pauta um recurso do governador do Paraná, Carlos Roberto Marça Júnior, e a coligação Paraná Inovador contra Maria Aparecida Borghetti, que disputou o governo do estado em 2018. Massa e a coligação acusam Maria Aparecida e outras pessoas de praticarem conduta vedada a agente público por divulgar placas de obra do governo estadual em período vedado. Os ministros devem julgar ainda as contas referentes às eleições de 2014 do Partido Ecológico Nacional, o PEN. O relator desse processo é o ministro Og Fernandes. O implante de silicone é um dos procedimentos mais procurados no Brasil e no mundo. A cirurgia exige decisões na escolha da prótese e também nos cuidados no pós-operatório. É importante lembrar que esse tipo de procedimento tem amparo na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro implante de silicone foi em 1962 nos Estados Unidos. 57 anos depois, esse tipo de cirurgia é uma das mais populares do mundo. O Brasil ocupa a vice-liderança mundial em cirurgias plásticas. Aqui, a prótese mamária é o segundo procedimento mais procurado. Só perde para a lipoaspiração. Cerca de 13 milhões de mulheres no mundo implantaram o silicone. Desse total, 2 milhões são brasileiras. Atualmente há no mercado vários fabricantes e modelos. E aí é preciso ficar atento aos cuidados quando decidir passar por uma cirurgia como essa. A gente precisa mostrar para a paciente que ela é dona daquele corpo. Então, a partir do momento que a gente decide que vai fazer uma intervenção, que vai ser estética ou até reconstrutiva, que ela é parte integrante na opinião e no cuidado daqui para frente. Ela precisa entender quais vão ser as modificações que vão acontecer no corpo e como que a gente vai lidar caso aconteça qualquer intercorrência ao longo do tempo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz o controle dos produtos comercializados no país. Há poucas semanas, a Anvisa suspendeu a distribuição e o uso de 3 tipos de implantes mamários de uma empresa irlandesa. O motivo? A agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos constatou que os implantes da companhia estão ligados ao aumento de um tipo raro de câncer. Fernanda descobriu a doença no ano passado. Foram 8 meses até o diagnóstico. Eu fiquei sem chão. Foi difícil, né? Porque você pensar que por conta de uma questão estética, uma questão de vaidade, você colocar a sua vida em risco. Essa mesma empresa também anunciou o recall mundial de implantes de silicone texturizados e dos extensores de pele fabricados com a tecnologia Biocell. Do lado da Justiça, todas as cirurgias que envolvam algum tipo de prótese têm proteção e a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do Código Civil e junto disso, o Código de Defesa do Consumidor, principalmente, quando identificado que aquela prótese ela foi mal fabricada, ela possui um defeito ou ela não cumpriu o que ela deveria fazer,
é óbvio que vai haver uma indenização, seja ela moral, seja ela até estética, caso ela venha deformar a pessoa. E a seguir, juizado de violência doméstica no Rio Grande do Sul encaminha mulheres para vagas de trabalho. Boa parte dessas mulheres dependem financeiramente dos parceiros. Mudar essa realidade é a meta do Por Mim. Um projeto da Justiça Gaúcha encaminha mulheres vítimas de violência para vagas de emprego em empresas locais parceiras da iniciativa. Foi dos relatos prestados pelas vítimas nas audiências presididas pela magistrada titular do Juizado da Violência Doméstica que surgiu o projeto. Na comarca de Canoas, a média de audiências de medida protetiva varia de 60 a 90 por semana. Este ano, 3.000 medidas protetivas já foram concedidas. Foi na busca de tentar entender por que vítimas de violência doméstica acabam voltando para os agressores que o projeto tomou forma. Boa parte dessas mulheres dependem financeiramente dos parceiros. Mudar essa realidade é a meta do Por Mim. A gente então pensou em dar condições para que essa mulher tenha condições de se sustentar, de sustentar seus filhos e possa então, a partir daí, decidir o que é melhor para si. A juíza afirma que as empresas parceiras se interessaram em participar do projeto justamente pelas peculiaridades da mão de obra feminina. O grande valor da mão de obra feminina nesse tipo de atuação justamente por ser um trabalho meticuloso de montagem, de ter cuidado na questão dos equipamentos. Podem participar do Por Mim mulheres que já passaram por audiência de acolhimento. Após a constatação da necessidade em relação à situação financeira da vítima, ela é encaminhada à triagem no Centro de Referência da Mulher Patrícia Sber. A mulher permanece em acompanhamento após a entrevista, inclusive em caso de ser aprovada e conseguir a vaga. 3 empresas da área tecnológica já aderiram ao programa. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, William, boa noite a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal reduziu em quase 92 milhões de reais o orçamento para o ano que vem. A estimativa é de um gasto de 686 milhões e 700 mil reais. A redução foi necessária para o Supremo se adequar à emenda constitucional 95, conhecida como a PEC do Teto, que limita os gastos da União por 20 anos. A proposta orçamentária, aprovada hoje, vai ser encaminhada ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional. A Polícia Civil de Niterói indiciou os filhos da pastora e deputada federal Flor de Lis, Flávio Rodrigues e Lucas de Souza pela morte do marido dela. O pastor Anderson do Carmo foi morto com vários tiros na casa da família em junho passado. A polícia suspeita que Flávio e Lucas cometeram crime para defender a mãe depois de uma traição. Os acusados vão responder por homicídio qualificado. A pena varia de 6 a 20 anos de prisão. E o Conselho Nacional de Justiça lança amanhã o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Ele vai juntar numa só base de dados o Cadastro Nacional de Adoção e o de Crianças Acolhidas. Esses cadastros vão deixar de existir. O novo sistema vai alertar automaticamente o magistrado sobre o que é preciso fazer para evitar que a criança fique muito tempo no abrigo. Outro serviço. Numa página na internet, os candidatos vão poder consultar a posição deles na fila de adoção. Hoje, o país tem quase 5.000 crianças à espera de um lar. E o giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça podem ser vistas a qualquer hora lá no YouTube. TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. A exposição A Parte e o Todo é a nova atração do Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. As obras são do artista plástico colombiano Pablo Manrique. As pinturas são de tirar o fôlego.
Qualquer semelhança com a Serra do Mar, uma cadeia de montanha do relevo brasileiro, não é mera coincidência. O artista plástico colombiano Pablo Manrique se inspirou na beleza da serra para pintar os quadros dele. São 23 telas que trazem o oceano, o reino animal e vegetal. Os fortes do meu trabalho sempre foi a pintura sacra, a natureza e os animais. É uma vontade de se conhecer a você mesmo e conhecendo a natureza, contemplando a natureza, meditando ela, entendendo ela, também nos entendemos nós. E eu acho que no fundo isso deve ser o que eu estou procurando. Alguns quadros formam uma espécie de ilusão de ótica. Aí no meio dessa paisagem existe um leão escondido. Nessa outra tela, um cavalo se mistura com a vegetação. O embaixador da Colômbia, Darío Montoya, visitou a exposição do artista plástico. Ele disse que Pablo é muito conhecido e prestigiado no país deles. E ressaltou a importância de instituições como o STJ abrirem as portas para a cultura, principalmente dando oportunidade aos estrangeiros. Lo mejor que puede pasar a los que venimos a Brasilia, conocer el arte del mundo. En este caso, el privilegio de que un colombiano venga a mostrar una obra tan elaborada, tan bien trabajada como Pablo. A exposição pode ser visitada até o dia 6 de setembro, de segunda-feira até às sextas, de 9 da manhã às 6 da tarde, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Entrada de graça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com o programa Direitos Sem Fronteiras. Uma boa noite, até amanhã.